Vou falar oi? Oi, gente! Ele me odeia. Meu nome é Bárbara, eu sou estudante de Física na UEL. Vou falar um pouco para vocês sobre a Via Láctea. Eu vou começar falando um pouquinho do contexto histórico. Quando a gente está afastado das cidades, com a ausência de luz, a gente consegue observar uma faixa esbranquiçada no céu. Assimilaram isso como se fosse um caminho de leite, e foi aí que veio o nome Via Láctea. A primeira pessoa que observou a Via Láctea com um telescópio foi Galileu Galilei, e ele observou que na nossa Via Láctea tem bilhões de estrelas. A gente define uma galáxia como uma coleção de estrelas em matéria interestelar. E isso é algo muito maior do que um aglomerado de estrelas. A visão que a gente tem da Via Láctea é de dentro do disco, por isso que a gente observa a faixa ao redor do céu. E antigamente eles pensavam que por a gente conseguir ver uma faixa ao redor do céu, o Sol e os planetas estavam no centro da galáxia. Um dos primeiros astrônomos que chegou a essa conclusão foi William Herschel. O método que ele usou para chegar nessa conclusão foi contando as estrelas. Ele argumentou que, se nós não estivéssemos no centro da galáxia, em uma certa região o número de estrelas seriam maiores. Como ele contou aproximadamente a mesma quantidade de estrelas em todas as regiões e concluiu que a gente estava no centro da Via Láctea. Um outro astrônomo holandês também chegou nessa conclusão, Jacobus Kapteyn. Ele analisou o brilho e o movimento de diversas estrelas para chegar nessa conclusão. Ele apontou também que o diâmetro da Via Láctea tinha 17 kPa, que é o equivalente a 55 mil anos-luz, e o Sol estava no seu centro. Herschel e Kapteyn estavam errados sobre essa conclusão. Robert Trumter identificou esse erro. Ele estudou aglomerados de estrelas e ele percebeu que alguns aglomerados remotos eram mais obscuros do que o esperado, de acordo com a sua distância. Então ele chegou à conclusão que o espaço interestelar não é um vácuo perfeito e que deveria haver poeira que dispersasse e absorvesse a luz. E esse efeito foi chamado de extinção interestelar. Isso estava concentrado no plano da Via Láctea também. E por conta da extinção interestelar, Herschel e Kapteyn estavam vendo apenas as estrelas mais próximas. Então eles precisavam de um método para resolver esse problema. Precisavam de alguma coisa para conseguir ver a nossa posição na Via Láctea. E para isso usaram os aglomerados globulares, tipo uma distribuição esférica de estrelas compactadas, e eles ficam fora do plano da Via Láctea. E para a gente usar eles para determinar onde a gente está, a gente precisa saber a distância da Terra e desses aglomerados. Estrelas variáveis pulsantes que se encontram nesses aglomerados conseguem fornecer a distância para a gente. Como? Em 1912, a astrônoma americana, talvez eu não saiba falar esse nome, Henrietta Levy, alguma coisa assim, relatou uma importante descoberta, que é a relação período-luminosidade para variáveis cefeidas. Variáveis cefeidas são estrelas pulsantes, e a gente encontra essas estrelas nos aglomerados globulares. Ela descobriu que seus períodos estavam diretamente relacionados às suas luminosidades médias. Quanto maior o período de uma cefeida, maior a sua luminosidade. E com ela a gente consegue determinar a distância. Arthur Shapley começou a estudar um grupo de estrelas pulsantes. Ele determinou a distância de 93 aglomerados globulares conhecidos na época. A maioria desses 93 aglomerados estão localizados na metade do céu. Eles estão espalhados na porção da Via Láctea que fica em direção da constelação de Sagitário. Ele concluiu que aglomerados globulares formam uma enorme distribuição esférica que não está centrada na Terra, e sim em direção a Sagitário. Então ele e seus sucessores mostraram que o Sol não se encontrava próximo ao centro galáctico. Com comprimento de onda infravermelho, é possível ver uma distância maior do plano da Via Láctea. A poeira emite uma radiação que torna possível ela ser observada especificamente na luz infravermelha. Existem dois tipos de comprimento de onda. O comprimento de onda distante, que mostra especificamente onde está localizada a poeira interestelar, e o próximo, que
é um comprimento relativamente curto, e nele a poeira interestelar é praticamente invisível. Ela não emite muita luz. Em 1983, um satélite de infravermelho forneceu uma visão panorâmica da poeira na Via Láctea, um comprimento de onda de infravermelho distante. Em 1990, o satélite Cosmic Background Explorer, em comprimento de ondas infravermelho próximo, mostrou uma fonte de luz vindo de várias estrelas, porque nesse comprimento é pouco visível a poeira interestelar. Estrelas que estavam profundamente dentro da Via Láctea. E juntando todas essas informações, esses dados, eles chegaram à conclusão que o disco galáctico tinha um diâmetro de aproximadamente 50 kPa e uma espessura de 0,6 kPa. Aí, ao observar outras galáxias, galáxias que tinham alguns aspectos parecidos com a nossa, astrônomos chegaram à conclusão que a nossa galáxia tinha estrutura espiral. E como a gente está dentro do disco, é difícil de visualizar isso. Então, como que eles descobriram que era assim que funcionava na nossa galáxia? Foi possível ter uma análise detalhada disso só com o desenvolvimento da radioastronomia. As ondas atravessam o meio interestelar sem ser dispersas e absorvidas. Como o hidrogênio é um elemento abundante no universo, foi possível localizar os locais que o hidrogênio estava concentrado e nisso foi possível mapear sua distribuição na Via Láctea. Como ele é abundante, foi possível observar linhas em várias direções. Nisso já dava para perceber que realmente a Via Láctea tinha estrutura espiral. Em 2005, com o telescópio espacial Spitzer, foi confirmado a forma alongada da protuberância central da Via Láctea. Essa forma desempenha um papel crucial na sustentação da estrutura espiral da Via Láctea. Essa estrutura espiral nos leva a acreditar que o disco gira em torno do seu centro. Se não fosse assim, haveria um colapso no seu núcleo devido à atração gravitacional. Com as observações de rádio, a gente consegue analisar muitas coisas mais detalhadamente. Medidas do deslocamento Doppler indicam que estrelas e gases se movimentam na mesma direção em torno do núcleo, se essa velocidade orbital é muito uniforme. Porém, observando o sistema solar, a gente observa que, quanto mais longe esse planeta está do Sol, ele orbita mais lentamente. Quanto mais próximo, sua velocidade é maior. Só que, observando as medidas de rádio, percebeu que na Via Láctea não funciona desse jeito. A velocidade não diminui conforme se afasta do núcleo, indicando que o que mantém uma estrela em órbita é a atração gravitacional combinado com toda a sua massa, gás, poeira e estrelas. E isso fornece informações importantes para a gente determinar a massa e distribuição das estrelas. E observando os aglomerados globulares, como eles ficam fora do plano da Via Láctea, foi possível determinar a velocidade orbital do Sol em torno do núcleo galáctico. E também foi possível determinar a sua distância do centro galáctico. E conhecendo a distância do Sol do centro galáctico, é possível determinar quanto tempo o Sol completa uma volta em torno do centro galáctico. Jan Hendrik Rud deduziu que a velocidade orbital do Sol é 220 km por segundo, e o ano galáctico tem duração de 250 milhões de anos. E sabendo essa velocidade, é possível converter os desvios Doppler da radiação de 21 centímetros emitidas pelo hidrogênio em velocidades reais para os braços espirais. E isso fornece para a gente uma curva de rotação. Como eu já disse, o que a gente esperava era que funcionasse como funciona no sistema solar. Quanto mais distante do Sol, menor a velocidade. Mas observando a curva de rotação, a gente vê que isso não acontece. A curva de rotação mostra que as velocidades orbitais se mantêm uniforme. Uma explicação para esse fenômeno é que provavelmente há uma grande quantidade de matéria fora da órbita do Sol. Dessa forma, estrelas, gás e poeira representam apenas 10% da massa total da galáxia. Aí a questão que fica é: qual a composição dos 90% restantes de matéria? Ela não emite luz, não aparece em fotografias e nem imagens feitas em qualquer região do espectro eletromagnético. É notada apenas por sua influência gravitacional. E ela é chamada de matéria escura. Aí isso já entra em outro assunto que talvez eu possa falar em outro vídeo. Se você gostaria de saber um pouco mais sobre matéria escura, comenta aí
qualquer coisa que você gostaria que eu falasse, que eu posso ir atrás e trazer aqui pra vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouco melhor como funciona a nossa galáxia. Eu tentei dar uma boa resumida para trazer só os pontos mais importantes e espero que vocês tenham gostado. Dê um like no vídeo, se inscrevam no canal e é isto. Muito obrigada por ter assistido até aqui.